Eu já desci falando com eles. Eu falei, aconteceu um acidente. Porque para eles estarem na porta da casa da gente, senão a empresa liga. É uma ligação, né? Bastaria resolve, Eles faziam assim, ó, com a cabeça. Eu falei, então vamos pra lá, eu já tô pronta. Não pode. E eu abrindo, e daí não abri o portão, sabe? Falei, não, mas vamos, eu tô pronta. Daí, nisso, eu vi a Bá, né, com o Arthur, porque ela ficava lá na porta do prédio, porque o Vitor descia com o caminhão e buzinava pro nenê. Então, ele via o pai passar todo dia. Às vezes, quando dava uma voltinha no caminhão, enfim. Era caminho de casa. Ele falou, não pode. Eu falei, por que não pode? Ele morreu? E eu perguntei. Minha história vale um podcast? Gente, vocês não fazem ideia da emoção e da honra que é estar aqui nesta estreia do Minha História Vale um Podcast. Minha História Vale um Podcast foi algo idealizado aqui pela casa, pelo Studios House. E como bem disse a Ju, que é a diretora aqui do estúdio, juntamente com o esposo, Renato Caetano, disse que nasceu do coração deles. Então, vocês imaginam quanta energia boa foi depositada para a elaboração desse projeto, que contou muito, claro, com a ajuda, auxílio da Fer. E quem sabe aqui ao longo deste primeiro episódio a gente não consegue puxá-los para cá, não é, Ju, Rê, Fer, que estão aqui comigo. E a entrevistada especial deste primeiro episódio, que eu já vou apresentar para vocês, mas eu preciso contar nessa estreia que este podcast vai sim motivar muito você que está aí em casa, no trabalho, seja onde for. Porque este podcast, ele foi idealizado justamente para impactar a sua vida, a vida de qualquer pessoa que venha consumir esse conteúdo no momento que for, porque esse conteúdo vai ficar disponibilizado aqui no canal, no YouTube do Studios House. Então eu convido você, desde já, para que permaneça aqui comigo, continue ligadinho, acompanhe toda essa entrevista, todo esse primeiro episódio. Eu tenho certeza que você vai falar assim depois, a Renata estava certa e eu não vejo a hora de ver aí o segundo episódio, minha gente, porque esse daqui, ele foi muito bem pensado e a primeira convidada também, ela foi escolhida a dedo, porque o que a gente quer realmente neste mês de outubro rosa, claro, trazer aí a história de uma pessoa incrível, que creio que muitos de vocês já conhecem, mas a gente quer contar toda a história dela para te inspirar e inspirar tanta gente, ajudar e trazer a utilidade pública também para esse primeiro episódio do Minha História Vale um Podcast aqui da casa do Studios House. Então vamos lá? Me ajudem? Mandem aqui seu comentário também ao longo deste episódio. Você aí de casa pode ajudar aqui o Studios House a escolher os próximos convidados. E pode ser qualquer pessoa, viu? Pode ser qualquer pessoa, qualquer empresa. E eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém, uma empresa, enfim, qualquer um que fala, nossa, eu admiro tanto essa pessoa e ninguém quase conhece, nossa, aquela empresa vocês não fazem ideia de como ela começou, o que ela enfrentou, faliu, recomeçou. É isso que a gente quer aqui neste podcast, neste novo podcast aqui da casa. A gente quer humanizar, quer trazer para você histórias relevantes e que realmente valem a pena. É uma pergunta o nome deste podcast. Minha História Vale um Podcast? Eu vou responder para você desde já, deste primeiro episódio. Vale sim, vale muito. E eu já vou apresentar a vocês a nossa primeira entrevistada. Gente, eu vou dar uma pausa agora que eu preciso... se fosse ao vivo eu ia dar um jeito, eu podia aí dar uma... Deixa eu só... Toma. Tá tudo bem até aqui? Meu Deus, ela engatou a primeira e foi, né? Ai, glória ao Senhor. Você pode pedir para reabrir a câmera central, essas duas... eu não tenho prática com essas coisas chiques, minha gente. Ai, então bora lá. Pode continuar, então vamos agora daí. Tá.
que eu peguei as informações da Camila, coloquei aqui para não errar. O que você falou, Ju? Então vamos. Então vamos apresentar. Vamos lá, então? Olha, vou começar a apresentar e já vou emendar aqui com ela. Porque eu já falei demais, né? Bom, vamos lá. Camila Soledade Guide Silva. Isso mesmo, mais conhecida como Camila Guide. Melhor ainda, Camis. A Camis, gente. A Camis, cerimonialista, influencer digital, mãe de 2 filhos, 39 anos. Foi aos 37 anos que ela, com certeza, viveu o maior desafio da sua vida. No mesmo momento que ela soube da morte do esposo, ela descobriu câncer de mama. É o que vamos contar agora para vocês neste primeiro episódio e agradecendo desde já. Camis, me permita ser íntima sua, porque é como eu já estou me sentindo. Com toda certeza, Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por nos honrar com a sua presença neste primeiro episódio do Minha tô História. até emocionada. Vale um podcast. Gente, agradeço demais mesmo o convite. Fiquei extremamente honrada quando fiquei sabendo que a estreia seria comigo, né? Com a minha história. A gente se emociona, né? Da honra, de tamanha honra que é estar aqui com vocês, e é um prazer estar dividindo aqui. E eu né? te contei, né, Camis? Eu falei, gente, eu estou na casa aqui o tempo todo, mas me deu uma coisa assim, a hora que a Camis chegou, eu falei, meu Deus, esse é o primeiro episódio com a Camis, eu fiquei super ansiosa também, assim, porque eu quero estar à altura da sua história, viu? Então, assim, como muitas pessoas já te conhecem, já sabem, né, você, principalmente no Outubro Rosa, né, Camis? Sim. Você percorre muitos lugares para levar uma mensagem, né, de ajuda às mulheres, de prevenção e tudo mais. Mas não sei se talvez nessa sua trajetória você consegue ter tempo para contar como é a sua vida mesmo, desde o comecinho. A gente tenta otimizar um pouquinho de espaço que as empresas, os colégios, as instituições abrem para daí focar mesmo, né? Na prevenção, no cuidado, no autocuidado, na mulher se enxergar, se colocar como prioridade e se cuidar, né? Mas eu acho que a gente tem bastante coisa para contar aqui, além disso, né? Vamos começar então, Camis. Olha, quero saber de quem é a Camis? Quem é a criança Camis? Onde ela nasceu? Né? Quem é a sua família? Como foi tudo lá no comecinho? A Camis foi uma criança muito serelepe. É? Aprendi até a escrever com a mão esquerda, de tanto que quebrei a direita. A gente bloqueia essa parte para os meus filhos não assistirem, né? E por favor, pessoal, Mas eu fui uma criança, graças a Deus, muito amada. É uma família, né? Os meus pais foram pais separados quando eu tinha 7 anos, mas mesmo assim, eles eram muito unidos. Eu brinco porque eu falo assim, eu me dou bem com os meus ex-namorados de ver minha mãe e meu pai o quanto se deram bem, mesmo separados, em favor da gente, né? Meu pai chegava em casa, minha mãe já era casada, ele falava, mãezinha, faz um café aí pra mim. E eu tenho esse tipo de família, que a gente não viveu a história, então tem que conviver, faz parte, né? Hoje os meus pais já são falecidos, esse ano faz 21 anos que meu pai faleceu e minha mãe 11. Você tinha qual idade? Com meu pai eu estava fazendo 18, né? E daí minha mãe 28. Poxa. Foi 10 anos de diferença da morte de um para o outro. E quando a gente estava ainda nessa parte, né, dos seus pais, vocês são daqui de Limeira mesmo? Eu sim, né? Eu nasci em Limeira. Meu pai também, mas minha mãe não. Minha mãe era de Minas e veio para cá com a família, né? Quando nova. E daí a gente conversou um pouco antes, viu, pessoal? Eu e a Camila, para bater um papo rapidinho de como seria esse primeiro episódio. E aí, se eu ouvi em algum evento que eu estive com ela, assistindo, prestigiando, eu não me lembrava, mas a Camila contou, né? Os seus pais também os seus pais faleceram com câncer. Isso, meu pai teve câncer no esôfago. A princípio, eu não contei para ele, porque eu imaginava que às vezes ele ia se entregar, sabe, para a doença. Quando nós descobrimos que era câncer mesmo, já ia ter que fazer uma cirurgia, ia retirar uma alça do intestino e refazer o esôfago com essa alça. Então eu falei, vamos operar primeiro e depois a gente conta, porque pessoas de mais idade têm aquela criação diferente do que é hoje, né? Às vezes se entrega, mas quando abriu ele para fazer, já não fez. Só colocou uma sondinha para ele se alimentar, porque estava com uma metástase muito grande, e falou que ele duraria a troca daquele ponto, que seria 20 dias. Mas ele voltou para casa,
Ele já morava com a minha avó. E daí ficou 3 meses brigando com o médico porque ele queria comer e estava se alimentando pela sonda porque já não podia mais passar. Mas esses 3 meses ele teve qualidade, sabe? Conseguimos manter e ele faleceu sem saber que ele estava com câncer, porque não adiantava entrar com medicação de químio e nada. E minha mãe teve um câncer no pâncreas, que infelizmente é muito difícil um tratamento para o pâncreas, né? A gente vê várias pessoas que enfrentam e que acabam perdendo a luta para esse câncer. E quando ela descobriu, minha mãe já morava em Portugal, teve um episódio da vida que ela mudou para lá, e eu estava grávida da Duda, e ela estava em tratamento, daí ela não me contou. Porque ela não queria que eu soubesse, porque eu estava muito no início da gestação. Mas ela começou todo o tratamento lá e teve uma época que ela passou muito mal. E daí decidiram me contar. Eu tinha uma casa de bolo aqui em Limeira, uma das primeiras casas de bolo que abriu aqui foi minha. E eu vendi, assim, na semana eu falei que precisava vender, vendi e fui às pressas para Portugal. Já grávida da Duda. Você estava de quanto tempo? Um mês e meio. A doutora Renata não autorizou a minha viagem, porque eu estava com um pouquinho de perca de sangue, sabe? Estava em repouso e a altitude, o tempo de avião. Mas acabei indo dessa mesma forma, que eu falava, Senhor, segura essa criança, porque eu preciso ver minha mãe, né? E fui até com passagem de 6 meses. Eu ficaria lá e depois, se precisasse, prorrogaria esse prazo. Até falei pro Vitor na época, se a neném tiver que nascer lá, você vai para lá, mas eu vou ficar cuidando da minha mãe. A hora que eu embarquei aqui, ela faleceu lá. Poxa. Então, eu não cheguei com ela viva. Eu não cheguei em Portugal com ela viva e não sabia. E daí, a passagem de 6 meses, nós mudamos. Fiquei 10 dias para resolver tudo o que precisava. E daí, voltei embora. Então, eu perdi os 2, né? Para essa doença. E quando eu me vi, né? A gente pensa, meu Deus, os meus filhos não podem... Tão novos, porque foi tão difícil, com 18 e com 28 já, perder a mãe. Né? Imagina uma criança de 2, que o Arthur ia fazer 2 anos e a Duda 8. A gente chegou nesse ponto, né, em que você contou da sua primeira gravidez. Você estava com quantos anos? 28 anos. 28 anos. Você tem 2 filhos, 2, né? 2 filhos. Mas antes até de a gente chegar nessa sua fase, né, da vida, para a gente detalhar melhor, você contou, né, dos seus pais, né, a sua infância, adolescência, e como foi? Eu sempre estudei muito, né? A minha mãe não me deixava trabalhar. Mesmo serelepe. Mas daí eu pratiquei muitos esportes, né? Eu joguei 10 anos handball pela cidade. Ai, tem as minhas amigas aí. Ai, que gostoso. A gente viajava e fazia a região toda com ônibus da prefeitura. Fase boa, né? A gente podia permanecer nessa fase perua, sempre. Não tinha nem van, né? Umas Kombi que a prefeitura mandava e a gente ia pedindo que o freio funcionasse. Que a porta fechasse. Porque chegava naquelas descidas de Itapira, Itatiba, a gente ficava doido, né? Com o freio que pegasse. Mas sempre pratiquei muito esporte, gostava muito disso. E não trabalhava, estudava mesmo. Daí, com quase 17 anos, de tanto insistir, minha mãe liberou para que eu começasse a trabalhar, mas sem desfocar dos estudos, né? Que era uma coisa que ela queria muito, fazia inglês. Na época, né? Gente, eu sou do tempo de datilografia. Eu também! Toca os aqui, dedinhos, ó. Fazendo datilografia com a Dona Edith. A Dona Edith. Tudo certinho. E doía, até tinha machucado. O calinho nos dedos. Mas aí sempre estudando mesmo, mas a prática do exercício, de esporte, sempre foi muito presente também nessa época da minha vida. Bacana, isso na sua adolescência, aí você começa a vida adulta, e aí é que começa, né? Como você disse, os 18 anos, você perde o meu pai. Foi pai. Quando eu entrei na faculdade de enfermagem, ele não ficou sabendo que eu passei. Ele viu eu fazer a prova, mas ele não ficou sabendo que eu tinha entrado na faculdade, com 18 anos mesmo. Poxa vida, você acabou, você se formou ou não? Não, eu tranquei, faltando 2 semestres. Essa parte a gente corta. Corta! Não é case de sucesso. Mas depois eu fiz comércio exterior, me formei e tudo certo, né? Que bacana. Mas eu gosto muito dessa área também. A gente vai aprendendo e pegando um pouco do que serve de cada coisa que a gente fez na vida. E principalmente como mãe, né? A gente usa Acho que tudo é válido, não é, Camis? Sim, tudo conhecimento, é válido, né? Porque às vezes você começou aquele curso, não era aquilo, partiu para outro. A gente vai chegando, acho que em alguns momentos da vida, né?
que a gente acha que vai seguir reto, mas é bom Sim. fazer uma curvinha E aqui, eu uma sempre desviada. acabei trabalhando, indo para a área de vendas, de comunicação. Eu entrei numa clínica de estética aqui da cidade, na época, com 18 para 19 anos. Eu auxiliava a médica por estar na faculdade de enfermagem, mas chegou um dia que a Vivi falou assim para mim, Camis, desce, porque eram 2 andares, você me dá mais lucro vendendo do que só atendendo. Porque eu ficava lá atendendo as meninas, as pacientes, fazendo as massagens. Eu falava, você viu tal tratamento? Daria para fazer isso e tal. Daí eu passei a ser avaliadora, ao invés de só fazer as massagens. Então, todo mundo que ia fazer um procedimento estético passava por mim. Eu fui treinada pela empresa, claro, para poder indicar, mas eu vendia. Daí, passei para uma outra empresa de seguros para ser atendente, comecei a vender seguro, porque também dava mais lucro vendendo. Então, a venda, a comunicação, falar com outras pessoas, sempre esteve muito implícito assim na minha vida, né? Depois passei para a NET, que hoje já mudou os seus nomes, né? Entrei como vendedora, mas com 1 ano e pouquinho eu estava na coordenação. Então, sempre falando com muita gente, né? Falando, vendendo, comunicando. E eu falo que para o que eu faço hoje, a vida me treinou. Né? Porque eu não tenho problema de falar em público. Você estava falando do evento que você fez com os majores, né? Eu tive um evento para 180 médicos. Nossa, né? E daí, responsabilidade. daí você fala assim, meu Deus, é médico, a gente endeusa, né? A gente acha que é na verdade, menos. Eu acho que nesses momentos, assim, quando a gente fica... Acho que é muito mais a gente do que as pessoas mesmo, né? E daí fiz um projeto, desenvolvi um projeto para a Unimed, daí lá no auditório da Unimed, e o meu coordenador falou assim, é você que vai falar, mas falou na hora. Eu falei, não, você é o coordenador. Ele falou, mas o projeto é seu. Eu falei, ok, eles são bons na medicina. No projeto, quem desenvolveu fui eu, então eu sou melhor que eles nisso, né? Porque em muitas outras coisas, na área deles, eles seriam gabaritados, mas na minha, eu. Então, fui lá, encarei o auditório, fechamos para todos os médicos, sabe? Então, sempre falando para chegar hoje no que eu faço, né? Que às vezes é palestra para 2 pessoas, ou às vezes é na prefeitura com todas as autoridades, né? No chá das mulheres dali, que 480 mulheres. Então, a vida vai treinando a gente, né? Nada é por acaso. Nada, não, absolutamente nada é por acaso. E você aí de casa, trabalho, onde você está aí nos assistindo, tá gostando até aqui deste primeiro episódio do Minha História Vale um Podcast? Tenho certeza que sim. Olha, a gente vai começar agora uma outra fase da vida da Camis, que está aqui conosco nesta estreia. Deixa aqui seu comentário, fala o que você está achando até agora deste novo projeto aqui do Studios House. Mande também alguma sugestão para a gente. Falei no início deste episódio, já manda aqui quem você acha que deve estar aqui conosco nos próximos episódios, porque vale sim um podcast, mas não se esqueça também de chamar o Rei e a Ju no direct lá no Instagram para falar para eles, gente, vocês não podem esquecer dessa pessoa aqui, ou dessa empresa aqui, porque eles são sensacionais. Assim como a Camis está aqui contando a sua história de vida, que é incrível. E aí, Camis, vamos retomar aqui as suas fases da vida. Em qual momento você conhece, então, o seu esposo Vitor, né? Isso. Que vocês se conhecem, começam, né? Na verdade, o Vitor foi meu amiguinho de escola. Verdade. Eu tenho cartinha dele. De criança? Da 4ª série. Né? Então, 4ª série é a Duda, hoje com 9, 10 anos, imagina. Já conhecia o Vitor nessa época, né? E daí, no colegial, nós tivemos um namorico, né? Mas cada um tomou um rumo, cada um foi para um canto da vida. Ele casou, mas não teve filhos. Eu quase me casei, faltando 3 meses para o casamento, a gente teve uma conversa e eu decidi que não ia mais casar com casa pronta, vestido, festa paga quase que inteira. Nossa, eu não conhecia essa parte, que interessante conhecer isso. Assim, não casamos, nos separamos hoje, ele tem uma vida, tem até contato com a esposa, com os filhos e tudo. E lá, né, daí ele lá e eu aqui, um dia na igreja, ele estava na fila da água, que a gente chegava para o culto, comprava água para depois entrar, e eu vi que era o Vitor e não acreditei que era, mas fiquei quieta, parada atrás dele.
E ele fala que o meu perfume, que é o mesmo da vida inteira. Qual é, Camila? A propaganda. Ó, Agora vale um a podcast. propaganda, Conte. gente. JV Luxo patrocina a gente. Patrocina a gente, por favor. O La Vie est Belle, né? Fê, pensa o quê? É meu cheiro. Não tem jeito. E ele conta. Ai, gente. Ele conta que ele sentiu o perfume chegando, e daí ele olhou não pra tinha te trás. visto, Não, ele tava. Eu parei atrás dele. É uma fila mesmo, sabe? E eu parei atrás. E daí, a hora que ele virou pra trás, eu me suei inteira. Ai, Eu lembro a roupa que eu tava com um vestido longo, sabe? Fresquinho, mais longo, que eu tive que ir pro banheiro me secar, sabe assim? sim. E o Vitor já foi bem porrinha louca, assim, né? Desculpa falar, foi de bagunça, sabe? Não de fazer coisas erradas, mas bagunceiro. E daí eu falei, meu Deus, ele tá dentro da igreja, como isso? E foi numa época que minha mãe veio de Portugal, e a gente ia na igreja Você tinha quantos junto. anos? Mais ou menos. Nós casamos, eu tive a Duda, 26 para 27 anos. Certo. E aí, vimos, mas cada um foi para um lado, só cumprimentamos. Daí, no outro dia, no outro culto seguida, vimos de novo. E daí, minha mãe meio que deu uma de Nada cupido. é por acaso. Minha mãe falou, você tá sozinho? Senta com a gente. Daí, sentou. E daí, ele falou assim, vocês vêm só as duas num carro. Eu passo pegar vocês, me passa seu endereço. Eu toda inocente, passei. Com um mês, ele estava morando comigo. Então, foi uma história muito rápida. E da minha mãe Nem falou, tão rápida, se você parar pra pensar de todo quando sentimento. de quando né? conhece. E eu tenho essa carta dele até hoje. E pergunta por que eu tinha, naquela época, porque hoje eu casei, faria sentido ter guardado. Mas por que eu tinha essa cartinha? Eu não sei. E a gente vai poder mostrar aqui? Claro, tá amarelada o papel. A gente vai mostrar aqui, viu, Rê? Nopa! Tenho ela. E assim, guardadinha, toda amarelada. Porque, gente, eu tinha 10 anos, faz quase 30 anos, né? Um papel. Já pensou? E guardado. Que lindo! E daí casamos. Isso foi em fevereiro. E daí casamos oficialmente em novembro, né? Mas com um mês ele já estava morando em casa. Porque eu morava sozinha e minha mãe morava em Portugal. Então, ele passou a morar comigo e logo depois a gente já casou. Já casou. E ficamos 10 anos casados. 10 anos, mas Sim. aí vem a Duda. Vem a Duda, Com 1 ano de casamento, eu descobri que estava grávida. Eu nunca quis ser mãe. Naquela fase que eu estava, eu era muito egoísta e hoje eu entendo isso. Porque eu morava sozinha, tinha meu carro, meu apartamento. Você fala assim, uma criança é muita responsabilidade. Algumas pessoas sonham em ser mãe. Eu tenho amigas que sonhavam. Eu tenho uma amiga que falava assim, ele não precisa nem casar comigo, mas me dando um filho tá bom. E ao contrário, eu não tinha esse sonho, né? Mas o Vitor sempre quis muito e eu falo, é uma parceria. Né? Hoje eu dou minha vida pelos meus filhos. Uma gestação já muda a gente. Muda. Né? A criança nem nasceu, a gente já está transformada, mas não era um sonho. E daí eu tinha um nome de menino e ele de menina já. A gente nunca discutiu nomes. E quando eu descobri que estava grávida, eu falei assim, a Duda vem aí. Ele falou, como você sabe? Eu falei, eu sei. E foi mesmo, contei para minha mãe. E ela falou assim, minha neta mulher vai nascer, porque eu tenho 3 sobrinhos homens, né? E ela falou assim, agora vem minha neta mulher. E ela faleceu sem saber que era a neta mulher. Mas que eu estava grávida, sim. E daí veio a Duda para alegrar a nossa vida. Minha companheirinha, delícia. Uma Camilinha. A Camilinha? Ela nasceu muito parecida com o Vitor, mas hoje já parece muito comigo. Mas o gênio, a comunicativa. Fala, é tudo. Regia, vamos trazer logo aqui a Camilinha, Duda, para ser host aqui de um dos projetos da casa, hein? Você acha, Camila? Ela adoraria. Ela participa das minhas gravações hoje. Ontem fizemos 2 com participação dos legal. 2, né? Eles adoram, ela é blogueira, já que bonitinha. Vai fazendo, já fez a foto que estava saindo, estamos partindo para viagem e tal. Colocou até caixinha de pergunta para o pessoal adivinhar para onde que ela estava indo. E daí teve a Duda, e fechei a fábrica, falei, não quero mais, só tá bom. O custo de hoje uma criança é muito alto, a gente tem que ser responsável, né? A criança não pediu para vir ao mundo, a gente não vai mimar, mas o mínimo, né? A gente precisa entregar para a criança. E não vamos ter, tomava injeção contínua, depois passei para medicação contínua, enfim. Fizemos uma viagem. E eu passando... Não esqueci nada. Mas comecei a passar muito mal, e eu sou super aventureira.
que eu gosto de esportes radicais e tudo. Pulei em alto mar do barco e vomitei. Ai, ali estava o... E eu falei pro Vitor que se eu não tivesse com uma doença muito séria, eu estaria grávida. Ele falou, você tá louca? Nós fizemos exame. E eu tinha feito mesmo o transvaginal para troca de medicação, o transvaginal e um beta. E deu tudo negativo. Alteramos a medicação e vida que segue. E eu já estava grávida do Arthur. Daí, voltamos para o apartamento onde a gente estava, para o hotel. Isso quanto tempo depois? A Duda tinha quanto tempo? 5 anos, né? Porque os dois são 6 anos e 1 dia, exatamente de diferença. Ela 16, ele 17, só que 6 anos após, né? Do mesmo mês. Fiz o teste e deu positivo, que a gente voltou até embora da praia um dia antes. Deixou lá a diária paga mesmo, mas viemos porque foi um susto muito grande. E daí cheguei no hospital, auscultamos até o coração já. Então daí a médica falou assim, ó, no mínimo 9 semanas já tem, porque senão não dá pra auscultar o coração. E ele esteve naquele seu mergulho radical. Junto, acho que ele falou, deixa eu começar a Meu fazer ela Deus! passar mal, porque senão ela vai fazer coisa pior. E com certeza eu faria, porque eu adoro, né? E daí falei, nossa, 9... Isso era fevereiro, eu falei, se tá com 9 semanas, vai nascer muito provavelmente em setembro. Marquei ginecologista, pela altura uterina, ela falou assim, ó, se não forem 2, você já tá com mais de 12 semanas. Eu falei, diminuiu 1 mês. Vai nascer em agosto. Fui pro ultrassom, a hora que o médico colocou, eu já vi que sabe assim, que era menino? Uhum. Ele falou, você vai querer saber se é homem ou mulher? Eu falei, não queria, Não precisa. mas acabei de ver. Ele falou, como assim? Eu falei, olha lá. Ele falou, é um meninão mesmo. E daí ele falou, mas você está de 18 semanas e 5 dias. Daí caiu para julho essa criança para nascer. E eu estava já no final de fevereiro. Eu falei, meu Deus, é enxoval, é roupa, é tudo. De fevereiro para julho, era muito perto, né? E assim foi. Daí eu falava assim, que seja menina para colocar no mesmo quarto que a Duda. Mas eu já comecei a mudar o outro quarto. Sabendo que era, sabe? Nesses 3 dias, que era um menino. E daí veio o Arthur, que é a cópia esculpida e escarrada do pai. Do pai. O jeito que me cheira, o jeito que me segura, o jeito que repara em mim. E hoje ele tá com quantos? 4. 4 anos. Ele é um Vitinho e a Duda é uma Camilinha. É uma Camilinha. Mas veio pra completar a vida da gente, sabe? Os meus grudes, Ah, né? que bonitinho. Os meus grudes. Agora, Camila, eu queria que você contasse do episódio, do momento em que você recebe... você já com... O Arthur tinha quantos? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. E a Duda? 7 e 10, E né? 10. 7 anos e 10 meses. Como foi? Como foi assim? Você estava trabalhando naquele Não. momento, só cuidando dos filhos? Isso. Como é que foi Quando eu essa engravidava, a gente tinha um combinado. Eu ficava, então... Eu nunca quis ser mãe, mas a partir do momento que eu descobri que seria, eu queria ser. Né? Então, eu sempre trabalhei, mas aí quando a Duda nasceu, eu fiquei 2 anos parada, sendo exclusivamente mãe, né? Cuidando, ouvindo a primeira palavra, vendo engatinhar. Era esse momento, era um combinado nosso e dava super certo pra gente. E eu estava nessa fase do Arthur também. Assim que eu ganhei o nenê, eu pedi o desligamento da empresa para ficar exclusivamente com eles. E estava nesse período, segunda onda da pandemia. A Duda estudava em home. Foi em 2021. Em maio, né, de 2021. Ela estudou no Adventista, mas era aula online, o tempo todo da aula online no apartamento. E eu tinha uma moça que me ajudava com o Arthur, né? Porque daí eu já ajudava a Duda na escola. E a babá desceu com o Arthur para brincar, que eles acordam muito cedo. Eu coloquei a Duda para estudar e voltei a deitar, porque eu amamentava ainda, né? Então, de noite, às vezes, eu amamentava 2, 3 vezes. Mesmo ele grandão, ele ainda mamava. E tocou o interfone, a Duda que atendeu o interfone do prédio, e falou, mamãe, o pessoal do serviço do papai tá aí embaixo. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Ele era motorista de caminhão. Então, eu falei, bateu o caminhão, né? Falei, filha, pega o seu celular, fica aqui na sua aulinha, a mamãe vai achar a bala embaixo, peço para ela subir com você e eu vou ver o que aconteceu com o papai, que alguma coisa com o caminhão dele aconteceu. Falei dessa forma porque eu era uma criança, né? É uma criança ainda. Escovei o dente, arrumei o cabelo, que eu não sei como que eu fiz isso, mas foi muito rápido.
E desci o meu prédio, a portaria, você consegue ver a pessoa que tá pra fora, sabe? Assim, um caminho, mas você consegue visualizar a pessoa. E eu já desci falando com eles. Eu falei, aconteceu um acidente. Porque pra eles estarem na porta da casa da gente, senão a empresa liga. Uma ligação, né? Bastaria Resolve, Uhum. Eles faziam assim, ó, com a cabeça. Eu falei, então vamos pra lá, eu já tô pronta. Não pode. E eu abrindo, e daí não abri o portão, sabe? Falei, não, mas vamos, eu tô pronta. Daí, nisso, eu vi a Bá, né, com o Arthur, porque ela ficava lá na porta do prédio, porque o Vitor descia com o caminhão e buzinava pro nenê. Então, ele via o pai passar todo dia. Às vezes, quando dava uma voltinha no caminhão, enfim. Era caminho de casa. Ele falou, não pode. Eu falei, por que não pode? Ele morreu? E eu perguntei. Daí, falou, morreu. E nisso, eu caí no chão. E o Arthur me viu no chão caída, ele achou que eu abaixei pra brincar com ele. E ele correu e me abraçou. Que foi o primeiro abraço que eu recebi. Na notícia, né? E eu não podia chorar, porque se eu fosse desesperar, o Arthur ia assustar. E daí eu engoli aquele choro. E daí, era bem no horário de pico, 7h10 da manhã. Sabe quando o pessoal tá saindo e entrando? Cai a ficha, né, cara? E eu falo assim, não, será que não... Mentira, alguma coisa errada. E abraçada com o Arthur, sabe? Porque ele, a hora que eu abaixei, ele falou, mamãe! E veio, porque eu não saía naquela hora, né? E daí começou, eu segurando, me tremendo, né? Pra não assustá-lo. E daí passou uma amiga minha, entrou com o Arthur e a babá veio me acudir, sabe? A Marilda foi um anjo ali no canto, e daí começou a parar carro, porque viu que tinha acontecido alguma coisa, e daí entraram com ele. Eu falei, Má, sobe com ele mesmo. Minha cunhada e meu irmão moram no mesmo prédio que eu. Eu falei, liga pra Izzy, o porteiro já ligou pra ela descer. E eu falei, cuida deles, não fala nada pra Duda. E o mundo desabou, sabe? Desabou, que veio cadeira e... Eu não acreditava, né? Porque ele saiu 6 horas de casa, me deu um beijo. E foi trabalhar. Da manhã, e era mais ou menos que 7h10. Pouquíssimo tempo. É porque era muito perto, né? A máquina ligou de uma forma que não deveria ter ligado e virou e bateu na nuca dele. Que é aquelas carregadeiras, sabe? Sim. Que é muito pesada, aquelas garras que carregam o caminhão de sucata. Ele era o motorista do caminhão, ele não mexia com a máquina. E daí a máquina bateu e ele morreu na hora. E daí isolou a área, eu não podia subir, eles não me deixavam subir porque eu queria subir. Que era onde ele estava. Porque era muito perto, né, da minha casa, a empresa. E não deixavam. E daí eu falei, daí eu me recobrei um pouco e falei, vou entrar para casa então. Daí nisso meu sobrinho chegou, meu irmão, minha cunhada, e foi juntando gente, mas eu falei, vamos para dentro de casa. Vamos entrar, não precisa ficar na rua nessa situação, né? Que ao mesmo tempo eu sou muita emoção, mas eu sou muito racional, sabe? O que precisa fazer agora? Praticidade, né? E eu acho que o choque também, sabe? Da notícia, você não quer acreditar. Daí eu cheguei em casa, comecei a arrumar a cama, sabe? Numa loucura dessa. Porque a gente tinha levantado e era muito de manhã, né? Muito cedo. E daí minha cunhada falou, calma, senta. E eu sentei. Eu tenho uma mesa, tinha uma mesa, agora não é mais assim, mas muito parecida com essa. Um lado era banco e do outro lado era cadeira. Eu sentei nessa mesa e fiz isso. Foi nesse momento. Nesse momento. E isso, assim recebeu notícia, tentou entrar, não conseguiu, voltou para casa. No máximo que tinha recebido a notícia. Eu fiz assim, meu Deus, Izzy, o que tá acontecendo? E daí eu fiz assim, falei, meu Deus, o que é isso? Um caroço no peito. Mas a primeira coisa que eu pensei foi que era leite. Empedrou. Né? Empedrou o leite. E é leite. Mas eu falei, mas aquilo me incomodou de uma forma, sabe? No meio daquela notícia, e eu fazia assim no seio. E ainda falei, deixa isso pra lá. Cada dia o seu mal. Vamos resolver o que eu preciso resolver do Vitor. Que daí eu precisava de documento, de roupa. Já estava vindo gente em casa daí nesse momento que precisava de roupa para liberar corpo, que também não foi liberado no mesmo dia. E foi quando eu senti a primeira vez o caroço. Daí o Arthur ficou o dia todo fora, as crianças ficaram fora o dia todo. Falaram pra Duda que o papai tinha só quebrado o pé.
E daí, à noite, quando eles chegaram em casa, que eu tive que contar. No mesmo dia. No mesmo dia, porque no outro dia seria o O velório. velório e não... Demorou muito para liberar o corpo, então o velório ficou só para o outro dia. Camis, me permita, Sim. como foi a reação, assim, dos seus... O seu pequeno Arthur era muito O bebezinho. Arthur não entende. Ele viu no caixão, viu tudo. Mas como foi com a Mas Praduda, assim? Foi muito difícil. Eu tive que pegar ela no colo, que a gente tentar acolher, né? Sim. Pegar a criança no colo. E falei, ele lembra? Que Guardar a sua dor pra... cuidar da deles, É. né? Falei, ó, papai, lembra que hoje cedo o papai sofreu um acidente? Ela falou, eu sei, mamãe, ele quebrou o pé, né? E eu falava assim, não conta mentira pra ela, não fala nada, só fala que foi um acidente, porque senão ela fica na esperança De que, que vai tá voltar. tudo bem, né? E eu falo, dói muito mais na gente, os filhos, do que eu sou macaca velha, né? Ai, não pode mais falar isso. Mas eu sou criada, né? Mas falar isso pra ela, eu falei, então, filha, foi mais grave do que a gente pensa. E ela falava assim, eu sei, mamãe, papai tá no hospital, né? Vai falando dessa forma. Eu falei, não. Infelizmente, o papai sofreu um acidente muito grave, foi uma pancada na cabeça e o papai não vai voltar, porque ele morreu. A gente não sabe falar, né? Não tem palavras, e não eu adianta acho. florear, né? A Duda sempre foi uma criança evoluída, graças a Deus, sabe? Pra frente da idade dela. E ela falou assim, não, mamãe, papai não morreu. Eu falei, filha, infelizmente, hoje o papai já tá com o nosso Criador. Ele não volta mais. Foi um acidente muito, muito grave e que levou o nosso papai embora. E daí nós dormimos agarrados um ao outro. Ela falava, eu quero ir ver. Eu falei, amanhã nós vamos ver o papai, a gente vai se despedir do papai. E dormimos assim, sabe? Um em cima do... O Arthur sem saber o que estava acontecendo, porque via a gente chorando muito. E ele não sabia o que era morte, porque uma criança de um ano e pouco não sabe o que é isso ainda. Não tinha passado por nenhum desses episódios. Dormimos junto. Eu acolhi a dor dela, embrulhei a minha, né? E no outro dia eu falo que, assim, em plena pandemia, Deus preparou até isso, porque só teve o velório dele no Monumental, não teve outro velório, porque senão o número de pessoas seria restrito, né? E daí eles liberaram para que fosse todo mundo. Eles permitiram que a família entrasse primeiro, então entrou eu, minha sogra e as duas crianças, com a porta fechada, com o corpo dele lá. E depois que abriu para todo mundo. Então, nós tivemos um tempo nosso de despedir antes, né? Porque eu perdi meu marido, mas minha sogra perdeu o filho. Nossa. Né? E foi muito difícil, mas até esse preparo nós tivemos. Esse tempo o Senhor preparou, sabe? Para que não entrasse todo mundo junto e ficasse aquela muvuca. Então, nós entramos primeiro, nos despedimos. Daí o Arthur viu e falou, papai tá dormindo. E parecia mesmo, porque a pancada foi atrás e não deformou o rosto. Eles fizeram a barba, ele usava a barba, então eles mantiveram uma barba bem bonita. E ele parecia que estava dormindo mesmo. E a impressão que eu tenho é que ele estava dormindo, porque até hoje eu escuto barulho na porta do apartamento e eu olho para ver se é ele que está chegando, né? E foi terrível. Eu já perdi minha mãe e eu falo que foram os piores dias da minha vida, né? Enterrar minha mãe e enterrar o Vitor. E as crianças passarem por isso junto, né? De ver ali... Mas hoje a Duda consegue pôr pra fora, né? Ela sempre desenhou, fez cartinha, conversa, já sabe falar. O Arthur passou um tempo que ele pedia muito o papai e a orientação era só a gente falar, papai morreu, não volta mais, para ele entender que não volta. Não falar que estar no céu, porque para ele o céu é um lugar, assim como a praia. Né? E a gente vai pra praia e volta da praia. E por que não vai pro céu e não volta? E não volta. Não falar que virou uma estrelinha... Enfim, daí hoje parece que ele começou a entender um pouco mais, mas ele ficou meio bravo esses dias. A gente estava no mercado, e mercado é muito lugar de família, né? E ele vendo as crianças com pai e mãe, daí ele sentou no carrinho, ficou bravo, ele falou assim, todo mundo tem pai, só eu que não. E daí a gente tenta desconversar e falar, mas tem a mamãe, mas tem a Tata, tem a Zara, que é a nossa onça, que é a nossa gatinha, que é muito brava. Até a gata sentiu muito com a perca do Vitor, ela era muito apegada com ele. E tenta desconversar e tenta suprir, mas a gente é muito limitado, né?
E assim seguimos já 2 anos e quase 6 meses de tudo que aconteceu do episódio dele, né? E Camis, aí qual momento você buscou para, naquele momento, não, uma coisa de cada vez? Com 10 dias não sumia esse caroço. Porque nos 2 dias, no dia que ele faleceu e no dia que ele foi enterrado, como eu não amamentei quase, o meu peito encheu muito. E daí sim apareceram outros caroços, sabe? Mas daí era de leite. E eu conseguia perceber essa diferença. Os outros era móvel, sabe? Assim, e era diferente a textura e aquele ali me incomodando. Com 10 dias, não sumia. Sumiu os outros e esse não. Daí eu falei pra minha sogra, eu falei assim, nossa, esse negócio tá me enchendo o saco. Tá me incomodando, tem alguma coisa de errado. Daí liguei pra doutora, né? Falei, ó, tô com um negócio que você precisa me ver hoje. Você tá em Limeira? Ela falou, tô. Desce aqui. E me encaixou, né? E me encaixou na consulta. Ela falou, vamos pedir um ultrassom, mas você é muito nova. Tem tudo para ser leite mesmo e tal. E eu fui no mesmo dia fazer o ultrassom. E no ultrassom, mais uma providência, eu acho, de Deus, tenho certeza. O médico fez uma coisa totalmente fora do protocolo. Ele falou assim, ó, não é coisa boa, só fazendo ultrassom. Mas você é muito nova e tem chance de cura. Mas eu quero uma biópsia hoje. Volta para ela, pede, porque precisa ter o pedido, né? E vem fazer que eu vou colher sua biópsia e eu vou pedir urgência no laudo. O laudo demora 15 dias, mais ou menos, para ficar pronto. Com 24 horas, o meu telefone tocou, que o laudo já estava pronto. Daí eu falei, eu tô morrendo. Né? Porque foi tão rápido o resultado, que se os médicos estão nessa urgência, é porque o negócio... Alguma coisa muito séria. Tá acontecendo. E o que a gente faz? Pega o laudo, abre o laudo antes, põe no Google e descobre Todo tudo. mundo faz isso, né? Todo mundo joga no Google. O médico geral de todo mundo. E daí estava escrito que era um carcinoma ductal in situ, grau 3 já, e que a indicação era seguir com um tratamento quimioterápico. Alguma coisa nesse sentido. E daí eu voltei para o consultório e eu chorei ali da média diagnóstico até aqui, essa rua, né? Que é a Santa Terezinha. Foi o tempo que eu chorei, me desesperei, me descabelei sozinha no carro. Briguei com Deus, falei muita blasfêmia. Falava que se era para me dar uma doença de morte, porque levou o pai, deixasse um dos dois para cuidar das crianças. A preocupação não era eu morrer. Eram as era crianças. Eles ficarem sem pai, que já estavam, e sem mãe também. E foi o tempo que eu chorei. Daí, quando eu cheguei no consultório, a Camila falou, deixa que a doutora vai olhar. Eu falei, de jeito nenhum, eu não saio daqui sem falar com ela. Daí me encaixaram, isso numa quinta-feira. Ela me passou o nome de um colega dela, que é mastologista, de Campinas. E na sexta de manhã eu liguei, fui atendida na sexta tarde por ele. E daí ele é médico, professor, doutor da Unicamp, e me encaminhou para lá. Na terça eu já estava na Unicamp fazendo clipagem de tumor e fazendo tudo. E o que eu falo muito, eu tinha 2 opções. Falar assim, depois eu vou atrás disso, porque eu vou me permitir viver o luto hoje, que era só 10 dias quando eu comecei essa correria toda, né? E muita gente faz isso, fala, não, depois eu cuido, depois eu vou atrás, depois eu olho, né? E é nessa hora que o depois pode não salvar a sua vida. Né? Eu poderia falar assim, eu vou ser egoísta a ponto de me permitir viver o luto e não vou pensar nos meus filhos, né? Porque eu podia não viver, assim, viver o meu luto, mas eu não vivi. Eu fui atrás da cura e daí deu todo o processo de começar a fazer o estadiamento da doença, que chama, é uma série de exames que tem que fazer para descobrir como está o tumor naquele dia, para daí começar o tratamento. O Vitor faleceu 27 de maio, 5/7 eu peguei todos os exames, comprovando mesmo a laminação e tudo mais, que daí a gente tem que descobrir qual é o tipo do tumor, não só que é um tumor, mas qual é o tipo, e daí deu que era o triplo negativo, que infelizmente é um dos mais letais, que acarretam mais metástase e que atinge mais mulheres abaixo de 40 anos, que era a fase que eu estava. E daí, dia
4 de agosto, eu comecei as químios. Então, muito rápido. muito, Tudo muito rápido. E com a mão, a graça e a providência do Senhor, sabe? Eu tenho muita fé em Deus. A gente não tinha recursos financeiros para fazer isso. E meu irmão fez uma oração e eu não me esqueço. Que assim, Deus, nós não temos os recursos financeiros, mas o Senhor é o dono da prata e do ouro. E pode sim abençoar os reis dessa terra para que eles nos abençoem e esse tratamento ocorra da melhor forma possível. Eu fiz exame aqui em Limeira de R$4.000 sem ter R$1 na conta. Que a pessoa ficou sabendo, o dono do laboratório ficou sabendo da minha história e falou assim, eu quero que ela faça esse exame rápido, manda ela vir agora. Nossa, arrepiei aqui. Daí eu cheguei para fazer o exame e a menina falou assim, você tem o pedido? Eu falei, não. É convênio? Eu falei, não. Então vai ser particular? Você sabe quanto custa? Eu falei, moça, eu não faço ideia. Só sei que o doutor tal me mandou vir aqui. E ela é a paciente do doutor. E me passou na frente de todo mundo. Aí nesses momentos, né, também que você está contando a sua história de superação desse câncer de mama que você descobriu num momento terrível da sua vida e que, graças a Deus, você venceu, Amém. mas que, olha, nesse processo, como tudo na vida da gente é lição, né? E nada de Sim, fato é por nossa. acaso. Como a gente às vezes se depara, às vezes a gente tem aquele senso comum e muitas vezes faz muito sentido mesmo. Nossa, quanta gente ruim tem nesse mundo. Pra que tanta maldade? Pra que tanta crueldade? Pra que ser assim? Mas olha quanta gente boa também tem nesse mundo, né? E eu sempre... Quanta gente anônima que a gente não faz Não. ideia. Hoje eu não lembro mais o nome dele, sabe? Assim, tenho no papel anotado, mas se eu for puxar a memória, é capaz que eu fale o sobrenome errado, né? Mas eu falo que tudo na vida é uma roda, né? Eu não fiz e não faço, continuo fazendo, mas não faço esperando algo em troca. Mas eu sempre fui muito envolvida em causas sociais. Fui voluntária no CREM quando era mais nova. Um pouco antes de acontecer isso com o Vitor, a gente construiu, eu falo a gente porque foi muitas pessoas, mas eu encabecei uma campanha de 5 crianças que ficaram órfãos de pai e mãe. E nós levantamos a casa para essas crianças morarem, sabe? Me colocando no lugar sem nem imaginar que um dia meus filhos seriam órfãos de pai. Né? Mas daí a gente fala assim, isso eu tenho que falar, não para me vangloriar, mas para mostrar que aquilo que a gente planta, sendo bom ou não, a gente colhe, né? E a roda gira, e daí nessa hora eu falava assim, o pessoal falava assim, Camis, e eu tinha dificuldade de aceitar ajuda, porque a gente está sempre ajudando, daí a gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar a ajuda. E o pessoal falava, não, você tem que aceitar sim, você já fez tanto. No meu prédio, eles estão cansados de ver eu pedindo ajuda, mas eu calço a cara e peço mesmo, sabe? Coloco no grupo do condomínio, gente, preciso de arroz, feijão, preciso disso. Nós conseguimos materiais, o síndico ajudando, gente, pessoas que não me conheciam faziam Pix na minha conta de R$1.000 para ajudar essas crianças. E daí, quando foi a minha vez, eu falei assim, obrigada, Jesus, porque tem voltado. E reconhecer isso, né? A gente não faz para isso, mas um dia, quando a gente precisa, a gente fala assim, a nossa vez de ser ajudado chegou. E o meu tratamento foi muito isso. As meninas me levavam para a Unicamp, dirigiam por mim, eu ia pagar o combustível, não deixava eu pagar minha alimentação. Né? Porque aqui é mais fácil, mas quando você vai para outra cidade, que você fica o dia todo fora, e eu não trabalhava, né? As meninas, você fala suas amigas? Minhas amigas, eu tenho uma rede de amigas maravilhosas. E depois vê o Rê, a gente vai tentar colocar umas imagens aqui dessas amigas maravilhosas, junto com a Camis, no tratamento. Eu tenho amigas de 39 anos, que é a minha idade, que são 2. Que super jovens. Não, mas 39 anos de amizade. De amizade. Que é a minha idade. As nossas mães eram amigas e nós nasceram juntas. E crescemos juntas. Hoje as filhas, os filhos são amigos. E tem um grupo de 6 também, que comigo 6, né? Desde a primeira série. Então elas acompanharam meu namorico com o Vitor
na quarta série. Namorico não, troquinha de cartinha, né? Que naquela época era muito mais inocente do que hoje. Acompanhou da primeira série ao terceiro colegial, nós estudamos juntas. Uma é madrinha da outra, e uma convive com a outra, e os filhos hoje são amigos. Então, elas foram uma rede fundamental na minha vida. Que as crianças ficavam na avó nos primeiros dias que eu fazia químio, e eu ficava em casa, mas eu não quero cozinhar, não queria. Elas iam lá levar sopa e enfiar na minha boca para que eu comesse. Porque não é fácil, a gente não pode romantizar o tratamento, né? Graças a Deus eu passei e venci, mas é um tratamento muito pesado, muito difícil. Eu tive pouquíssimos efeitos colaterais, graças a Deus, da quimioterapia, porque eu vinha numa fase muito saudável da minha vida. E isso contribuiu demais. Eu vomitei uma vez, sabe? Tive muitos enjoos, mas aquele vômito mesmo que causa nas pessoas aquela náusea, foi uma vez que eu passei 24 horas também abraçada ao vaso, né? Mas foi só um episódio que poderia ter sido muito pior. E eu fazia a minha contagem regressiva, o -1 de hoje. Tô indo pro -1. Não era mais um dia de sofrimento, era -1 de sofrimento. E com 10 sessões o tumor sumiu já, com 10 sessões da químio. E tem relatos no meu Insta do dia que eu peguei o exame, porque a médica não sentia mais na palpação. E daí ela falou, vamos fazer um ultrassom, porque eu não tô mais achando. E daí, a hora que veio 0,0, menina do céu, meu eu Deus. chorei 3 horas sentada na Unicamp. 3 horas. O povo passava e falava, tá tudo bem? Porque via, eu chorava assim compulsivamente, sabe? Mas daí eu falava assim, já acabou o tratamento? Ela falava, não, foi 10, são 12 brancas, mais 4 vermelhas. É protocolo. Eu falava, mas não tá mais aqui, não precisa mais. Mas daí fizemos e finalizamos o tratamento. Primeiro eu fiz a químio, né? E depois a cirurgia. Daí o câncer que eu tratei foi no lado esquerdo, mas eu fiz o pedido, que graças a Deus foi aprovado, e daí eu fiz a mastectomia bilateral. Eu tirei as 2 mamas. Para não ter a gente tenta ser Deus, recidiva, né? É recidiva, Eu não tenho mais peito, então no peito, né, a gente tenta falar assim, né? E daí foi aprovado, mas manteve a auréola e o bico também do seio, que não precisou retirar, e nem os linfonodos, porque foi muito localizado mesmo o tumor. Ele não se espalhou, sabe? Nem para a própria mama. E daí nós conseguimos tirar. Fiz também algumas sessões de radioterapia, 16, para ressecar e diminuir ainda mais o risco, né, de ter tido alguma célula sozinha e se espalhar. E depois... E assim, o bacana de contar também, né, Camis, isso tudo, a gente está caminhando aí para infelizmente, para o final desse episódio, porque vocês já perceberam, né, eu não sei, acho que faz quanto tempo que a gente está aqui, e por mim eu ficava, sei lá, dava para ficar umas 7 horas aqui, mais ou menos, para mais, né, daria mesmo, porque é muito bacana esse bate-papo com a Camis, mas assim, toda esses procedimentos preventivos, né, que você fez, né, a retirada das mamas e tudo mais. Desculpa, eu tô falando o termo leigo, né, mas Sim. tem mastectomia, mastectomia, né? Enfim, das 2 mamas, pensando nos seus filhos. Sempre neles. Não é? Sempre neles. Todo o tratamento, na verdade, era pensando numa sobrevida maior da mamãe aqui. Né? Porque eles já estavam sem o pai e a gente tenta levar isso da melhor forma possível. Quando eu fiquei careca, a Duda sentiu muito, porque ela já era vaidosa, né? O Arthur não, o Arthur falava beijo na careca. Ah, que bonitinho! Beijo na careca, porque fica mais liso do que a testa, né? A careca da gente. A Duda sentiu muito no começo, daí eu comecei a usar lenço, por ela, não por mim. Até que um dia, em casa eu ficava sem, mas quando eu ia aparecer em público, assim, pra ela não ficar envergonhada, eu usava. Daí um dia ela falou assim pra mim, ô mamãe, eu tô achando que você ficou até mais bonita careca, mas é porque ela acostumou com aquilo, né? E daí eu falei assim, mas se a mamãe aparecer sem lenço na cabecinha, você vai ficar triste? Ela falou, não mamãe, você tá tão bonita. E daí eu comecei a aparecer também nas redes sociais, já sem lenço, porque me incomodava muito, mas sempre, né? Sempre, sempre, sempre pensando no bem-estar, eu estar bem,
para estar bem para eles. Tanto que depois, né, você acabou fazendo um mapeamento genético, Eu fiz, lá na Unicamp mesmo, eu fiz o mapeamento genético. Como minha mãe teve o câncer no pâncreas, existe uma mutação de gene que pode dar o câncer na mama, né? E daí eu participei dessa pesquisa de mapeamento genético, mais de 270 genes que foram examinados e deu negativo. Né? Então, o câncer que eu tive foi um câncer pontual que qualquer outra pessoa, tendo caso de câncer ou não na família, poderia ter tido. Então, não foi porque meu pai teve câncer e porque minha mãe teve que eu tive, né? Foi porque tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que vir para me salvar, né? Eu falo que o câncer veio me salvar, na verdade, não veio para me matar. Eu muito provavelmente teria me afundado numa depressão se tudo que tivesse acontecido parasse na morte do Vitor. Entendeu? Eu me vejo, eu me veria, por exemplo, com o direito de sofrer e de chorar e de permitir chorar, sabe? Por aquela morte, sem nem pensar nas crianças. Então, você não teve tempo para isso. E daí o câncer não me deixou. Sabe? Ele não me deixou, ele me fez querer viver, querer estar viva, querer brigar por essa vida. Então, eu não tive tempo de chorar, né? Não tive tempo de falar assim, eu mereço chorar, eu posso chorar, eu posso mesmo. Mas naquele momento, muito provavelmente, eu teria me afundado. E daí eu vejo que o câncer veio para me dar um chacoalhão e falar, bora, querida, vamos que você tem vida pela frente, você tem suas crianças para ajudar, para cuidar, né? E continuar seguindo e lutando para estar viva. Então eu falo que o câncer para mim não foi uma sentença de morte, ele foi uma esperança de vida. E é com essa mensagem que a gente vai encerrando aqui esse primeiro episódio. Esperança. 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 Estamos no Outubro Rosa. E todo mundo já ouviu falar do Outubro Rosa. Não é só uma cor. Não é só um mês. É para lembrar, né, Camis? Você é a maior prova de que precisa buscar entender até mesmo antes de sentir algo. Sim. Sempre, né, fazer ali a prevenção. Eu não estava no grupo de risco, se fosse ver, né? Pelo INCA, a indicação de mamografia é a partir dos 50 anos. Muitas pessoas que têm planos de saúde com 40 já conseguem se encaminhar para esse tipo de exame. Mas eu falo que de um ano para o outro é muito tempo. Para a mulher que vai, com certeza, de ano em ano no ginecologista, mesmo assim é muito tempo. Então, em tudo que eu falo nas palestras, o que eu mais prego é assim, é o 1 e o 1. Uma vez por mês, o autoexame. Mulher menstruou, a partir da primeira menstruação, tem que fazer o autoexame todo mês. Homem também precisa fazer o autoexame. Homem não menstrua, escolhe uma data do mês e faça o autoexame. Tem vídeo no meu Instagram ensinando até o homem a fazer o autoexame. @Camis_Guide, com 2 Is. Com 2 Is. Então, segue a Camis lá e veja todas essas dicas. Camis, sabe que nós temos aqui a casa, o Estúdios House, tem um parceiro já neste novo projeto da casa, neste novo podcast, e a gente quer te presentear. Na verdade, esse parceiro aqui, muito bom. A gente quer te presentear, o Felipe da Lepetini. É uma loja online de acessórios em acrílico, gente. Eles fazem um trabalho incrível. Aliás, nós temos aqui, um desses materiais que foi, não sei se dá para ver. Aí, deu. Agora dá? Aqui, pessoal, olha, é personalizado. Minha História Vale um Podcast. E nesse material personalizado tem um QR Code. Eu tô falando longe do microfone, né, Rê? Me perdoa, tá dando para ouvir? Tá sim. Tem um QR Code e ali você escaneia. E toca uma música que é da House. Toca uma música que é da House, gente. Vocês precisam conhecer, então, Lepetini, tá? Rê, por favor. O Rê, Renato Caetano, vem cá, vem, aparece aqui na câmera, Rê. Olá, pessoal, Aí. Tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Pra gente é uma honra, Camis, receber você, né, Rê? É isso aí. Pra contar um pouco dessa sua história. Eu que fico honrada. Que nos inspira, que nos motiva a continuar lutando pelos nossos ideais, pelos nossos, como você muito nos ensinou aqui hoje, lutando pelos seus filhos, lutando para que amanhã eles tivessem um dia como eles estão tendo vários, desde a sua descoberta, desde o que aconteceu.
e que Deus continue capacitando você cada Amém. dia mais. Amém. Esse pequeno presente, né, vai como uma memória de vida e uma resposta, porque esse podcast, como a Rê já falou, ó, eu invadindo aqui, ó. Olha, virou aqui, ó, domina muito. Isso não podia ser, né? Tem que ser diretor aqui do Studios House, minha gente. E como a gente fez provocativo, minha história vale um podcast? Então, com certeza, a sua Vale. história vale. Ficou honrado. Não só um podcast, mas muito Uma mais. série, né? Uma série. Porque você tem nos ensinado como ser valente, como ser fiel, como enfrentar a dor da perda, mas como superar a dor da sensação de morte, Sim. né? E como ser uma mãe maravilhosa que você é. A gente segue tentando, né? A gente vai falhando, mas segue sempre tentando fazer o melhor para eles, né? Aprendemos a cada dia. E sempre. eles nos ensinam muito também. Com certeza. Então, em nome da Lepetini, nossa parceira aqui, através da pessoa do Felipe e de sua esposa, esse presentinho para você, por favor, receba. Fique à vontade, tá? Espero Adoro. que você goste. Pode abrir? Claro, fica à Ah, vontade. é? Ai, meu Deus, vocês não vão me fazer chorar, hein? Ah, meu Ai, Deus. Jesus. Lepetini, loja online de acessórios que em lindo. acrílico. Muito obrigada, Lepetini. Vai É ficar lá esse na minha cabeceira e vou acessório. colocar para tocar a música. A com toda música que é certeza. bem Obrigada. legal. Camis, Camila Guidi, olha, com certeza a sua história vale um podcast, viu? Muitíssimo obrigada, viu? Muito Eu que obrigada agradeço. por estar aqui, obrigada por sua história, obrigada por tudo, como o Renato disse, pelos ensinamentos e por agora se dedicar a disseminar essa mensagem e ajudar a salvar tantas vidas. Muito obrigada, Camila. Eu agradeço, fico muito honrada de ter sido escolhida para essa primeira história. E eu quero deixar só mais uma coisinha Por favor, bem Camila. pequenininha que hoje fica tatuado na minha pele. Depois desse processo, eu tenho muitas tatuagens que remetem a isso, né? Algumas frases que eu gosto muito de levar para a vida. E a última que eu fiz, depois o recoloca aí na tela, mas é Isaías 41:20, para que todos vejam, saibam e considerem que a mão do Altíssimo, o Senhor, o Deus de Israel, fez isso. É isso. Amém. Camila, foi emocionante. Obrigada, Eu viu? que agradeço. de Obrigada coração. mesmo. E você aí de casa, gostou? Não deixou ainda seu like? Vai lá. Compartilha esse conteúdo para um maior número de pessoas que você puder. Claro, se você quiser, mas você sabe que isso aqui é necessário. A história da Camila e a mensagem que ela traz, que é para todas as pessoas. Então, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque, minha gente, muitas outras histórias estarão aqui nessa mesa, serão contadas aqui para te inspirar, para me inspirar, porque olha, tomara que o Renato não foque aqui muito em mim, porque eu me segurei, viu, gente? Eu fiquei aqui, eu falei, meu Deus, mas não tem jeito, a gente também tá aqui para isso. Eu tô brincando, na verdade, porque a ideia é se emocionar mesmo, e se qualquer coisa a gente começa a soluçar aqui, né, Camis? Não tem problema nenhum. Conte aqui quem você acha que precisa estar aqui. Minha história vale um podcast? Pode ser pessoa, profissional, empresa, enfim, comente no chat, mas não deixe de chamar o Renato e a Ju Caetano no direct do Instagram. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê em breve.